Olá, mais uma vez é bom encontrar com você. Eu queria agradecer a sua fidelidade, o seu compromisso e a sua paciência em me escutar e acompanhar os nossos devocionais. Hoje, nós continuamos falando sobre o tema Chega, eu não aguento mais. Você já disse isso? Você já um dia falou assim: chega, eu não aguento mais? O profeta Elias também. E às vezes nós falamos: chega, eu não aguento mais, o fracasso de não ser melhor do que ninguém. Você já se sentiu assim? Melhor do que ninguém? No verso 4 do primeiro livro de Reis, do capítulo 19, Elias diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, a caminhada de um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: chega, Senhor, eu não aguento mais. Basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Essa frase final, não sou melhor que os meus pais, ele diz o seguinte: eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim, e não sou melhor do que ninguém que está aqui diante. Eu não fiz nada de relevante, eu não fiz nada de bom ou de impacto. Eu me sinto um fracasso. O fracasso mostra as nossas feridas. Às vezes nós começamos uma tarefa com entusiasmo, com muita vontade, dedicação, mas diante de um primeiro fracasso, ou de um fracasso, aquilo abre as nossas feridas, nosso sentimento de incapacidade nos domina. O fracasso revela nossas fraquezas que se escondem muitas vezes em algumas vitórias. Quando nós vemos capítulos anteriores, versos anteriores, ele confrontando os profetas de Baal, Elias é um cara muito corajoso, mas aqui, diante de seu fracasso, ele está: olha, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. O fracasso expõe nossas desilusões. É difícil quando a gente fracassa. Perdemos a perspectiva do futuro, não temos esse sentimento de conquistar algo. O fracasso, ele nos tira a esperança, a gente perde aquele brilho. Então eu digo: chega, eu não aguento mais o fracasso de não ser melhor do que ninguém. Mas o que Deus diz para Elias? Eu suponho que você já saiba a resposta. Deus diz para Elias: levanta-se. Verso 7, Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água fresca. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Não é para você parar ainda. Deus é quem determina quando vamos parar. Mas nesse texto aqui nós podemos observar algumas coisas acerca do cuidado de Deus conosco. Primeiro, Deus irá sustentar a sua vida. Diante dos fracassos, diante desse sentimento, aprenda uma coisa: Deus irá sustentar a vida. Ele vai prover. Ele vai suprir. Tem um outro ponto interessante: Deus continuará cuidando de você, porque Deus cuida de você. Esse verso 7 diz algo muito sensível. O texto poderia ter dito: olha, haviam pães, havia água, mas o texto ele é tão sensível que haviam pães quentes. Quantos de vocês encontrariam pães quentes numa caverna no meio do deserto? Quantos de vocês encontrariam água fresca numa caverna no deserto? Mas o cuidado de Deus deu isso a Elias. Saborear o sustento, matar a sua fome, sua sede,
revelam aqui o cuidado de Deus. Por fim, esse texto diz: levanta-se. Deus continuará usando você. Ele ainda não terminou o que tem para realizar em sua vida. Quero trazer algumas contribuições para nós. Primeiro, cada geração tem o seu desafio. Cada geração tem o seu desafio. Elias teve o desafio dele, a sua geração anterior teve a sua. Você tem o seu desafio, a geração anterior dos seus pais teve a dele, os seus filhos terão a dele. Existe um livro muito famoso, né? Pai Rico, Filho Pobre, que retrata essa dificuldade de manter uma fortuna familiar de geração por geração. Porque diante da vida, cada geração tem o seu desafio. É comum, né, conhecermos essas histórias familiares, porque é difícil manter, né? A história conta como alguém conquistou, mas também tem o seu desafio de se manter. A cada época tem o seu desafio. Cada geração tem o seu desafio. Enriquecer e empobrecer estão diretamente ligados oportunidades e crises de uma época. Talvez o seu fracasso nesse momento em relação às outras pessoas tenha a ver com o seu contexto, com o seu dia, com sua vida, com decisões, mas nisso tem que ser superado por um encontro, tem que ser superado colocando-se diante de Deus e dizendo e ouvindo aquilo que Deus te diz: levanta-se, porque a jornada é longa, não acabou ainda. A comparação entre você e outras pessoas o fará perder a visão da sua missão pessoal. Deus te deu uma missão. Então levanta-se e cumpra aquilo que Deus tem para você hoje. Amanhã dê mais um passo e cumpra de amanhã. E siga a obra do Senhor. Siga a sua jornada, porque ela é longa. Deus te abençoe.